Tudo bem. O tema desse congresso é Vestidas, o design divino da mulher. Eu confesso que quando a pastora Bianca me passou esse tema, eu fiquei um pouco preocupada, porque afinal de contas, o que será que ela tentava colocar como design divino da mulher? Design pode significar muitas coisas. Eu posso falar em comunicação visual, é o design gráfico. Eu posso falar em design de moda, e aí falar sobre vestimentas, e o termo até vestidas aparecia no nosso convite. Eu posso falar de design de interiores, e aí eu vou estar falando de decoração de casa, decoração da igreja. Afinal de contas, são tantas as possibilidades que eu nem vou enumerar todas aqui. Como então entender design divino entre tantas versões de design? Mas, quando buscamos a origem da palavra design, descobrimos que ela vem, lógico, é uma palavra inglesa, design, mas ela tem origem latina. Ela vem do latim da palavra designare. Designare vem de de, que é fora, e signum, que significa signo, marca, sinal. Então, um sinal de fora, um signo de fora, o que seria o quê? Um esboço, um desenho, um plano, um projeto feito por algo de fora. Ah, aí fez mais sentido. E essa leitura que eu faço, então, do título que foi dado a este nosso estudo, o design divino da mulher, que seria o projeto divino da mulher, o plano divino para a mulher, o esboço de Deus da mulher, o desenho divino da mulher. E é assim que vamos conduzir esse nosso estudo. Mas para compreendermos qual é esse projeto divino para a mulher, qual é esse desenho original da mulher, para entendermos esse desenho, esse projeto, esse design divino da mulher, nós vamos seguir 4 passos. E é aqui que a gente começa, então, a nossa caminhada pelo design divino da mulher. Primeiro, é importante perceber que fomos criadas de forma especial e única por Deus. Não há nenhuma de nós idêntica, nem mesmo as gêmeas univitelinas, que são chamadas gêmeos idênticos, são gêmeos idênticos de verdade. Há sempre algumas coisas diferentes, não só na personalidade, como a sua impressão digital nunca vai ser idêntica. Cada pessoa criada por Deus é diferente. Assim como num jardim, como esse que nós temos aqui na imagem, há muitas flores, e eu escolhi de propósito essa imagem, porque aparentemente nós olhamos e parece que todas essas margaridas são iguais, mas não são. Uma das minhas formações é em botânica, e eu amo olhar flores. E eu amo olhar as flores, inclusive, de pertinho. E quando olhamos, por exemplo, uma margarida dessa na lupa, bem de pertinho, nós vamos descobrir que cada uma delas tem diferenças. Elas parecem iguais, mas elas não são iguais. Foi assim que Deus nos criou também, com uma grande especificidade, com uma diferença muito grande entre cada uma de nós. E foi essa especificidade, essa forma especial e única na criação que levou o salmista a compor o Salmo 139, que eu acho que todas conhecem e podemos ler juntas aqui. O texto diz, no Salmo 139, separei apenas o versículo 13 ao 16. Ele diz: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram ocultos, encobertos, quando no oculto foi formada, entretecida como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram substância uniforme, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que coisa maravilhosa é perceber que Deus
estava pensando em você quando fez você no ventre de sua mãe, quando começou a construir o bebezinho lá, o embriãozinho que ia se transformar num bebê dentro da barriguinha da sua mãe. Deus já pensava em como você seria, Deus já pensava como eu deveria ser. Deus já tinha feito cada um de nós com características únicas. É maravilhoso pensar que Deus nos fez e jogou a forma fora. Nunca haverá outra igual a você. Você é única. Esse é o primeiro ponto para entendermos o design de Deus da mulher e o design de Deus para cada uma de nós. O segundo ponto é saber que fomos criadas de forma especial, mas também à imagem de Deus. Deus nos fez como se fôssemos espelhos dele. Somos feitas à imagem de Deus. E o que será que isso realmente significa? Para entender esse segundo ponto, vamos lá para a Bíblia de novo. E agora eu quero destacar o texto de Gênesis 1, versículo 27. Nesse texto, podemos ler o seguinte: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos destrinchar um pouquinho esse trecho. Quando lemos a primeira frase que está aqui nos slides, parece que Deus criou o homem à sua imagem. Na segunda frase, parece a mesma coisa. A imagem de Deus o criou, o homem. Então, a imagem de Deus criou o homem. O homem é a imagem de Deus. Só que a terceira frase diz o seguinte: homem e mulher os criou. Agora está no plural. Os criou à sua imagem. Então, afinal, quem é que foi criado à imagem de Deus? Será que apenas o homem ou o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus? Para entender melhor essa imagem de Deus, para entender a imago Dei, a imagem de Deus em cada uma de nós vamos voltar mais uma vez e destrinchar esse trecho melhor. O trecho em português diz: Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A sua Bíblia provavelmente vai estar igualzinho a isso ou bem semelhante a isso, depende da tradução que você está usando aí nesse momento na sua casa. Este é o texto em português, mas a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, e aramaico, e o Novo Testamento em grego. Esse pedacinho da Bíblia é no Antigo Testamento. Então vamos ver como estaria no hebraico, como estaria isso no original. No texto original, apareceria assim. Claro que eu não vou colocar escrito em hebraico aqui, que nem todos conseguiriam ler, mas numa tradução ao pé da letra, nós veríamos o seguinte: criou Deus, ok, aqui está igualzinho, pois está igualzinho. Agora, a humanidade à sua imagem. O termo que foi traduzido para o português como homem é Adam, que na verdade, embora ele seja o nome do primeiro homem usado na Bíblia, ele não significa homem, ele significa humanidade. Então, o texto diria: criou, pois, Deus a humanidade à sua imagem, a imagem de Deus a criou. A quem? A humanidade. E aí o texto continua: homem, em hebraico, ish, e mulher, em hebraico, ishá, os criou. Então vamos ler de novo. Criou, pois, Deus a humanidade à sua imagem, a imagem de Deus a criou. Homem e mulher os criou. Lendo agora desse jeito, muda alguma coisa na sua percepção? O problema é que, para algumas pessoas, por conhecer apenas o texto no português, nem sempre conseguem perceber que tanto homem quanto mulher são criados à imagem de Deus. Mas é isso que o texto original diz. Quando vemos a palavra que é
usada para Deus em quase todo o Antigo Testamento, são muitas palavras usadas para Deus, mas a que é usada na maioria das vezes é Yahvé, como vocês têm aqui no nosso canto esquerdo do slide. Só que no hebraico não existem vogais. Então, no hebraico, quando a gente lê, a gente vê desse jeitinho aqui, como se fosse Y, H, W, H. No hebraico se lê da direita para a esquerda. Então, aqui eu teria o Iod, aqui eu teria o Re, aqui eu teria o Vav, e aqui eu teria de novo outro Re. E Avé é a forma hebraica de se ler essa palavrinha que significa Deus. Então, Iod é a tradução nossa é um Y, Re, traduzindo por um H, e o Vav, traduzido aqui por um W. Algumas traduções colocam como um V, também pode ser, tá bom? Iod, Re, Vav, Re. Agora, aquelas duas palavrinhas que a gente já aprendeu que significam homem e mulher. Ish, homem, Ishá, mulher. Como é que é o Ish em hebraico? Ish, também lendo da direita para a esquerda, eu tenho, principalmente aqui inicialmente, então, um Aleph, depois eu tenho um Iod, essa letrinha, e depois eu teria um Shin. Aleph, Iod e Shin, que se lê Ish. Na palavra mulher, eu teria também, da direita para a esquerda, eu teria também novamente um Aleph, começando a palavra, por isso que é o Is. Aí eu teria o Shin, e agora eu teria um Re. Observa o seguinte, a palavra Ish e Shá tem letras semelhantes, mas também tem letras diferentes. O que significa dentro da cabeça ou da mentalidade judaica, da mentalidade hebraica, melhor falando. Homem e mulher têm aspectos que são semelhantes, mas também tem questões que os diferenciam. Isso é o que está colocado na palavra Ishisha. O que é igual? Duas letrinhas, o Aleph e o Shin. O que é diferente? No homem eu tenho o Iod, na mulher eu tenho o Re. Só que olha que interessante, justamente o que nos diferencia, homem de mulher, está presente na palavra Iavé. O iode, que diferencia o homem da mulher, está na palavra Iavé. Assim como o re, que está na mulher, que diferencia a mulher do homem, está em Iavé. O que que isso quer dizer na mentalidade hebraica? Isso quer dizer que Deus é o modelo tanto do masculino, do homem, como do feminino, da mulher. Tanto homem quanto mulher encontram partes de si em Deus. Deus, ele está refletindo a sua imagem tanto no homem quanto na mulher, através dessa demonstração pelo nome de Deus presente parcialmente, tanto no homem quanto na mulher. Homem e mulher, então, compartilham de características diferentes e compartilham de características iguais, é o Aleph e o Shin simbolizando isso, mas também tem características que os diferenciam. E justamente o que os diferencia é o que os une através de Deus, da palavra, do nome Deus, Yahvé. Homem e mulher representam a Deus sobre a terra. Homem e mulher representam a imagem masculina e feminina de Deus sobre a terra. Nós, homens e mulheres, deveríamos então estar o tempo todo espelhando ao mundo a imagem de Deus. O mundo deveria ver em nós a imagem de Deus, tanto homens quanto de mulheres. Mas o que acontece quando nos afastamos desse projeto inicial de Deus para o homem, projeto inicial de Deus para a mulher? Voltamos à palavrinha hebraica. Ish homem, Ishá mulher. Lembram que o que diferencia o Ish do Ishá é justamente o Yod no homem e o Re na mulher. E se eu tiro o Yod do homem, eu fico só o Aleph e o Shin. Se eu tiro o Re da mulher, eu fico só o Aleph e o Shin. Ah, ok, eles vão ficar iguais? Simbolicamente, sim. Só que o que será que em hebraico significa essa palavrinha que só tem o Aleph e o Shin?
Aleph Shin significa fogo. Se eu tiro a parte masculina de Deus do homem, eu tiro a parte de Deus da mulher, transforma-se em fogo. E é por isso que um texto que eu acho muito interessante, que eu encontrei no rodapé de uma edição judaica do Pentateuco, que é a Torá, diz o seguinte: leiam comigo. Quando Deus criou o primeiro homem, ele o chamou de Adam, mas depois de dar-lhe a sua companheira, ele o chamou de Ish, esposo, e ela de Ishá, esposa. O Altíssimo colocou neles o seu nome, a letra Yod em Ish e a letra Re em Ishá, dizendo: se eles andarem nos meus caminhos e observarem os meus mandamentos, meu nome estará com eles. Eu os preservarei dos males e das aflições. Mas, caso contrário, se eu não continuarem seguindo os meus mandamentos, não andarem nos meus caminhos, eu lhes retirarei o meu nome e serão um para com o outro estivá. Significa um fogo devorador. Se o homem e a mulher se distanciam do projeto de Deus para a vida deles, eles passam a ser um fogo devorador entre si e para si mesmos. Isso é extremamente simbólico. Então, o que fazer para conseguir revelar isso? Bom, é justamente porque homens e mulheres haviam deixado de revelar ao mundo o projeto original de Deus, que ao ser questionado sobre essa questão da relação homem e mulher, Jesus disse o seguinte: Jesus diz em Mateus 19:8, não foi assim desde o princípio. Era diferente. O projeto de Deus era outro. E foi aí que Jesus diz: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Quando Jesus fala sobre isso, Jesus, na verdade, está dizendo que ele se refere, perdão, ele se refere, uma coisa aqui, a o texto de Gênesis 2:20, onde diz: disse mais o Senhor a Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Em hebraico, o termo que é traduzido no nosso português, na nossa Bíblia em português, por auxiliadora, é Ezer Kinegdo. Essa palavrinha estranha que é traduzida no português como auxiliadora. Mas vamos também destrinchar um pouquinho melhor isso, entender melhor esse termo. Em hebraico, Ezer significa, sim, uma adjutora, uma auxiliar. Só que é interessante perceber que, além da mulher, em Gênesis 2:20, a única pessoa a qual esse termo é aplicado em toda a Bíblia é para Deus. Eu coloquei apenas aqui um exemplo, Salmo 118:7, onde vai aparecer também Deus se chamando de Ezer. Mas existem outros textos também na Bíblia. Então, tanto mulher quanto o homem, Deus é Ezer para o homem. Mas não é apenas Ezer o texto. Ezer Kenegdo. O que é o Kenegdo? Kenegdo é algo que esteja como diante dele. Então, como é que a gente poderia traduzir melhor esse termo de Gênesis 2:20? Se eu não quiser colocar auxiliadora, como é que eu deveria colocar para ser também ao pé da letra? Eu poderia dizer o seguinte: vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele, como poderia dizer, vou fazer-lhe um complemento que esteja na frente dele. O que significa, então, na verdade, esse termo? Homem e mulher, como se estivesse um de frente para o outro, um espelhando-se no outro. Não há aqui uma relação de subordinação, não há uma relação de inferioridade entre eles, mas, pelo contrário, o que a Bíblia está a colocar é há uma relação de parceria, de complementaridade,
onde ambos têm a mesma natureza, e por isso Deus dá as mesmas funções para homem e mulher no jardim. Tanto o homem quanto a mulher precisam juntos cuidar do jardim. Homem e mulher vão juntos cuidar do mundo onde Deus os colocou, o mundo que Deus criou para que fosse cuidado tanto pelo homem quanto pela mulher. Então, era esse o projeto original de Deus. Era esse o projeto original para homem e mulher, colocado por Deus lá em Gênesis, que Jesus revê novamente em Mateus 19. Chegamos agora, então, já que vimos tudo isso, ao terceiro ponto. Ora, se somos criadas de forma especial, se fomos criadas à imagem de Deus, não é só o homem, mas a mulher também é criada a partir da imagem de Deus, eu preciso, então, conhecer a Deus para descobrir a minha imagem. Precisamos conhecer a Deus para redescobrir essa imagem que vem de Deus. Ah, qual será então o nosso projeto original? Como será que Deus nos criou dentro da sua própria imagem? E aí pode ser que surja um problema. Por quê? Porque muitas vezes a imagem que nós temos de Deus é extremamente masculina. Qual será a imagem que você tem de Deus? É muito comum que tenhamos essa ideia, como no quadro do Michelangelo, que está aqui à sua esquerda embaixo, um Deus que é um senhor de barbas brancas, sempre muito masculino. Ou então até mesmo o chefe do exército celestial, como está ali na imagem de cima, um Deus que é um general, um Deus que tem características de guerreiro, características fortes, mente masculinas. Sim, é verdade que o Deus da Bíblia, do Antigo Testamento principalmente, possui muitas características masculinas, como ser realmente o general de um exército. Mas o que nem sempre se percebe é que o Deus da Bíblia, além de características masculinas, ele também tem características femininas. E é por isso que em Deus encontramos tanto o modelo do homem quanto o modelo da mulher. Deus é o modelo do masculino e do feminino, porque Deus também apresenta características tanto masculinas quanto femininas. Pode ser que você agora esteja um pouco assustada, então vamos entender isso melhor. Quais seriam essas características femininas de Deus na Bíblia? Vamos conhecer essas características femininas, então, de Deus na Bíblia, a partir, claro, da própria Bíblia. A primeira característica que a Bíblia mostra é que Deus concebe filhos, Deus gera filhos. É verdade isso? Sim. E isso é claramente feminino. Claro, homens não conseguem gestar um filho, mas Deus pode. Olha, é interessantíssimo observar que o Deus da Bíblia, ele tem útero como uma mulher, ele tem carinho de mãe. Claro que Deus não tem corpo, não é isso que eu estou dizendo. Mas na linguagem figurada do texto bíblico, Deus se revela como tendo útero, como tendo ventre materno. O texto em hebraico, no texto em hebraico, do qual a Bíblia foi traduzida, aparece a palavra Harem. Harem é útero, é ventre materno. E Deus tem isso? Tem. Onde a gente descobre isso? Ah, na Bíblia. Veja, por exemplo, esse texto de Jeremias 31, 20. Na Bíblia, em português, aparece: Não é Efraim, meu precioso filho, filho de minhas delícias? Comove-se por ele o meu coração. A tradução em português, provavelmente na sua Bíblia, pode olhar agora aí, deve ser coração. Mas o termo em hebraico, que foi traduzido por coração, é Haim. O termo, então, seria: comove-se por ele o meu útero, comove-se por ele o meu ventre materno. O texto ainda continua dizendo sim. Aqui já é uma outra tradução, tá? Não é o mesmo texto com outra tradução, também em português. Sim, Efraim é o meu filho querido, meu menino muito amado. Veja que é uma linguagem muito feminina.
Por isso, as minhas entranhas se comovem. Mais uma vez foi traduzido Raim, não como útero, agora ele traduz como entranhas. Isso já é uma outra tradução para o português. Mas a tradução correta seria: meu útero se comove. São textos extremamente femininos. Se formos olhar o texto de Jó, Jó 38, mais uma vez vai falar aqui de que ventre procede o gelo, que está traduzido realmente como rainha, como ventre, no minha Bíblia aqui. E quem dá luz à geada do céu. Então, Deus mostrando que ele tem ventre, que ele dá a luz, características extremamente femininas. É a mulher, o único ser criado por ele, o feminino, que pode sim gerar uma criança, gerar um filho. Isso é característica feminina de Deus. Mas não para por aí, não. Vamos conhecer mais uma. Deus não só gera, como Deus dá à luz a filhos. Essa é a segunda característica que a gente pode observar. Deus gera, mas também ele tem toda aquela noção que só a mulher tem de fazer o filho nascer, sair uma criança de dentro da mulher. Não só gestar uma criança dentro de si, uma nova vida, como ver essa nova vida saindo à luz. Olha que lindo esse outro texto também de Isaías 42, 14. Deus dizendo: por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Veja que interessante, Deus se comparando a uma mulher que na hora do parto grita, grita de dor e de alegria, porque está numa nova vida, está a sair dela. Deus também, em Deuteronômio 32, 18, vai dizer: olvidaste, esqueceste da rocha, que a rocha é o próprio Deus que te gerou, esqueceste do Deus que deu a luz a você, te esqueceste do Deus que te deu o ser. Deus não só gera, Deus também conhece o sentimento da mulher dando a luz. Em Isaías 66, 9, também conseguimos ter a mesma ideia, onde também vai dizer: acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Acaso não faço eu que faço nascer, fecharei a madre? Deus que é o que cuida disso, dos nascimentos. E mesmo lá no Novo Testamento, em Atos 17, 25, depois vocês vão ler com a sua Bíblia com calma, vão anotando esses textos aí. Também vamos ver o seguinte, onde ele diz, peraí que eu me perdi, que é assim, que é Deus que a todos dá a luz, que dá a vida, a respiração e tudo mais. Deus gera, Deus dá a luz, características extremamente femininas. Então não é só o Deus guerreiro, o Deus masculino forte. Esse Deus também grita de dor, de parto. Esse Deus também sente o que é gerar um filho, gerar uma criança. Mas Deus também amamenta. Deus alimenta esse filho. Outra característica extremamente feminina é a mulher que consegue, a partir do seu seio, gerar leite, o alimento primordial, o alimento mais importante para a criança. Deus também diz que é Ele que faz isso. É verdade? Sim, veja outro texto. Isaías 49, 15 diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas mesmo que isso acontecesse, mesmo que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu todavia nunca vou esquecer de dar-lhe mamar, nunca vou esquecer de alimentar você, de cuidar de você. Veja que coisa fantástica. A gente não pode esquecer que é Deus também que vai acompanhar o povo no deserto, na caminhada do exílio do Egito até a saída do Egito, a libertação do Egito até Canaã, dando o quê? O maná, Deus alimentando o povo, Deus cuidando do povo, como uma mulher que nunca se esquece de preparar a refeição dos seus filhos, Deus também faz isso. É Deus que alimenta os seus filhos. Mas também é Deus que ensina, é Deus que educa.
Outra característica extremamente feminina. Eu sei que existem professores, mas é a mulher a primeira professora de qualquer criança. Não importa se é sua mãe biológica, se é a avó, se é a tia, se é a irmã mais velha, todos nós, aquela primeira pessoa que nos ensinou os princípios morais, que nos ensinou os primeiros princípios religiosos, com certeza foi uma mulher. No mundo judaico, até hoje, é a mulher que é responsável por todo o ensino religioso da criança. Foi Maria a primeira professora de Jesus. As mulheres são as primeiras professoras de religião. É por isso que é tão importante perceber que esta característica de Deus, sendo aquele que ensina, mas também aquele que educa, aquele que castiga quando é necessário, são características extremamente femininas. Vejam um texto, Oséias 11, de 1 a 4 diz: Quando Israel era menino, eu o amei. Eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Veja como é extremamente feminina a linguagem desse texto. Como não perceber aqui uma característica de um Deus que tem também uma face feminina? Deus que segurou na mão da criança, ensinando a andar, dando os primeiros passinhos com a criança, atraindo com seu amor, ensinando, dando os primeiros passos também na própria religião, características femininas de Deus. Mas Deus também não só gera, não só tem dá à luz, não só educa, ele também cuida. Deus também é aquele que dia a dia zela pelos seus filhos. Assim como uma mãe que não importa a idade do filho, não importa se esse filho tem 2 anos, se tem 15, se tem 20 ou se tem 50, essa mãe está ainda se preocupando com o filho do mesmo jeito. Essa mãe ainda está querendo saber se ele está bem, se ele comeu, se não pegou chuva, se levou o casaco. Esse cuidado constante que as mães têm conosco, Deus tem também com seus filhos. É uma característica extremamente feminina de Deus. Veja aqui mais uma vez um texto. Isaías 66:13 diz: Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Eu acho esse texto tão fantástico, tão lindo, quando a gente pensa que quando uma mãe, quando você passou por uma dificuldade, uma nota baixa na escola, seja qual for o problema, quando a gente tem um problema sério, a pessoa que a gente recorre é a nossa mãe. Felizes aqueles que ainda têm mãe viva aqui na terra, que podem buscar o colo, podem buscar o abraço, o consolo dessa mãe. Porque é isso que Deus faz quando a gente não tem mais essa mãe conosco. Quando Deus deixa a mãe conosco, é a ela provavelmente que você procura. Mas Deus está lá também para nos consolar, como a nossa mãe nos consolaria. Olha outro texto fantástico de Isaías 46 que diz: Ouvi-me, ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel. A vós, a quem desde o nascimento carrego, levo nos meus braços desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo. E ainda até as cães eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Olha que coisa linda, como uma mãe que até mesmo quando somos adultos, ela está lá ainda, desde o nascimento nos carrega e continua cuidando de nós até o momento que Deus a leva. Deus está falando a mesma coisa. Durante a tua vida inteira, eu vou cuidar de você como uma mãe. Características femininas de Deus. Ainda há mais uma. Deus também nos guia. Ele não só cuida, como ele nos conduz nos caminhos dele. Um texto que diz: Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre seus filhotes, estendendo as asas e tomando-os e os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou.
Pode ser que quando você olha para uma águia, pensa que é uma imagem masculina. Pelo contrário, não só a palavra em português é feminina, a águia, como o texto aqui mostra, uma águia que tem uma ninhada, uma águia com seus filhos, é uma ave-mãe. Deus se comparando a uma ave-mãe que voa sobre os filhos, ensinando-os a voar, mostrando o caminho, mostrando, olha, é por aqui que você vai, sigam-me. Façam como eu estou fazendo. Assim como essa águia faz, Deus faz conosco, Deus nos guia. Eu acho lindo quando Jesus, olhando para Jerusalém, ele diz que eu queria juntar todos como fossem pintinhos embaixo de minha asa. A imagem que provavelmente Jesus tinha em sua mente era a mesma imagem da águia, da galinha que junta os pintinhos, de uma fêmea, uma ave fêmea, uma ave mãe, uma imagem feminina. É uma característica feminina de Deus, ser Ele que nos guia. E, por fim, há que se falar do Espírito de Deus, que é Ruá em hebraico. Talvez você não saiba, mas a palavrinha que no português a gente chama de o Espírito de Deus, parece que é masculina por isso, no hebraico ela é substantivo feminino. O Espírito Ruá de Deus aparece 378 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a palavra utilizada, pneuma, é de gênero neutro, não é nem masculino nem feminino. Mas no Antigo Testamento, ruá é feminino. E é interessante observar que todas as vezes que o Espírito de Deus aparece na Bíblia, ele é associado ao que gera vida, ao que gera crescimento, como uma forma feminina de Deus mesmo. Como se o Espírito de Deus é aquele que cuida, aquele que acompanha, aquele que supervisiona. Todas as características femininas vão aparecer no Espírito de Deus, mesmo quando ele se chama o Consolador lá no Novo Testamento. O que o Consolador faz? Ele é a mãe que consola, a mãe que acompanha, a mãe que ensina. Tanto que, mesmo no Novo Testamento, o Espírito se materializa na figura de quê? De uma pomba. Pomba é feminino. E diz: Tu és o meu filho unigênito, aquele que eu gerei. E é interessante mesmo quando olhamos alguns textos, tanto no Antigo quanto no Novo, percebemos isso. No Antigo Testamento, lá no início, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, que todo mundo sabe de cor, diz: No princípio criou Deus o céu e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em português está assim, mas no hebraico aparece e ruá pairava sobre as águas. Então, olha que interessante, essa figura mesmo de uma ave que voa, sobrevoa as águas. E nesse sobrevoo vai gerando vida, vai gerando toda a vida na terra. Da mesma forma, em Lucas 1,35, quando vai falar da geração de Jesus no ventre de Maria, olha que interessante. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. É a mesma ideia de uma ave pairando sobre Maria, para que Maria, pelo seu ventre, concebesse ali o Filho de Deus. Ruá é o Espírito Santo, ele é o espírito feminino de Deus. É a última característica que eu quero mostrar hoje desse feminino. Mas, ok, agora que a gente descobriu que existe uma característica feminina de Deus também, e por isso podemos sim ser a imagem e semelhança de Deus, como é que vamos resgatar esse design divino original em cada uma de nós? Agora eu já descobri que eu sou única, você também. Descobrimos que somos únicas, descobrimos que somos especiais, criadas à imagem de Deus, conhecemos essas imagens femininas de Deus. Podemos agora então compreender como devemos refletir essas características de Deus em nós, resgatando então esse design divino de Deus em nós. Vamos parte por parte, lembrando, Deus tem o poder de conceber, de gerar filhos. A mulher também tem o poder de conceber, de gerar filhos. E é por isso que eu vou ilustrar esse poder de gerar filhos por aquilo que cobre o ventre da mulher.
aqui uma saia cobrindo o ventre, símbolo, então, da capacidade de gerar nova vida. E essa vida não é apenas vida biológica. Temos que lembrar que eu também estou falando aqui de filhos biológicos e filhos espirituais. Quantas mulheres não têm filhos biológicos, mas têm muitos filhos espirituais? A própria Bíblia mostra isso. Vocês lembram da história de Débora, a juíza? Débora, na Bíblia, não aparece com filhos. É como se ela não tivesse gerado filhos. Mas o povo de Israel a chama de mãe de Israel, a mãe de um povo, mãe do povo de Israel. Por quê? Porque ela gerou filhos espirituais. Ela era aquela que cuidava de todos esses filhos. Então, queridas, nem toda mulher vai ser mãe biológica, mas toda mulher que é gerada a partir da imagem de Deus pode conceber filhos e filhas espirituais. Também toda mulher pode, assim como Deus, alimentar, nutrir esses filhos e filhas espirituais. É a mulher o único ser capaz, então, de produzir leite que alimenta naturalmente os seus filhos biológicos. Da mesma forma, nós precisamos estar sempre produzindo alimentos para esses nossos filhos, sejam biológicos, sejam espirituais, filhos e filhas espirituais. Como assim? Através do estudo da palavra, através de estudo de temas correlatos da palavra também. É muito importante o estudo. Mulheres, façam cursos, aprimorem os seus estudos, cresçam espiritualmente para produzir leite. Vocês, quem já foi mãe, biologicamente falando, sabe que para ter um leite forte, precisa se alimentar bem. Se eu precisar produzir, então, um leite espiritual forte para meus filhos espirituais, eu tenho que me alimentar. Alimentar de quê? Alimentar da palavra de Deus, alimentar de estudos, fazer cursos, sejam cursos online, sejam cursos presenciais, fazer um seminário, fazer cursos teológicos, tudo isso é importante para que você possa, sim, nutrir esses filhos. E aqui eu uso a camisa, uma blusa, para sobrepor os seios da mulher, que são aqueles, então, que alimentam os filhos biológicos. Então, da mesma forma, a mulher, nós, mulheres cristãs, precisamos nos preparar para alimentar, para ter leite espiritual, para nutrir nossos filhos espirituais. Mas também Deus nos capacita para ensinarmos esses filhos espirituais e filhas, não só guiá-los pelos caminhos, estar preparadas para ensinar, por isso temos que ter o conhecimento, como eu falei, precisamos nos nutrir para poder ter o conhecimento e assim passar esse conhecimento com todo o amor. Então, ter a mão, a luva simboliza isso, como se eu estou levando pela minha mão, conduzindo esses filhos no ensino, no conhecimento da palavra de Deus, mas também é esse conhecimento que vai me dar capacidade também para disciplinar esses filhos e filhas quando for necessário. Da mesma forma que uma palmadinha faz a disciplina de um filho biológico, eu preciso também ter o conhecimento suficiente para saber também disciplinar um filho, uma filha espiritual, quando isso for necessário. E a semelhança de Deus, que cuida dos seus filhos como se fosse algo que abraça, que envolve os filhos, protegendo-os do mundo, temos que fazer o mesmo com nossos filhos espirituais. É por isso que eu simbolizo esse cuidado por um cinto que envolve a cintura da mulher, é aquele que vai simbolizar também esse envolvimento que temos que ter com nossos filhos e filhas espirituais, envolvendo-os, cuidando deles, protegendo-os o máximo dos perigos do mundo. Mas também posso aqui ilustrar com sapatos a nossa capacidade feminina de guiar, de conduzir nossos filhos espirituais. Assim como Deus guia os filhos, nós, filhos de Deus, nós mulheres também devemos ser modelos para os nossos filhos e filhas espirituais, conduzindo-os pelos caminhos do Senhor.
sendo exemplos de conduta, exemplos de vestimenta, exemplos de palavras, exemplos do estudo, que se nós estudamos, nós mostramos também a importância do estudo para os outros, exemplos da dedicação ao Senhor. Nosso exemplo é a nossa forma de guiar, de conduzir nossos filhos e filhas espirituais. E, finalmente, para que tudo isso faça a diferença, devemos estar cobertos, por isso a ilustração do chapéu, pelo Espírito Santo. Devemos estar sob a orientação, sob a bênção do Espírito Ruá de Deus, desse Espírito feminino de Deus. Sabendo disso, o apóstolo Paulo nos instrui: enchei-vos do Espírito. Sim, tem que ser uma busca diária. Quando conseguimos fazer isso tudo, vamos conseguir, juntando tudo, espelhar essas características divinas de Deus em nós. Assim, estaremos resgatando o design original de Deus para a mulher. Aquela, então, que foi formada, conformada com todas as características necessárias para conceber vidas espirituais, para alimentar vidas espirituais, para cuidar dessas vidas espirituais, para ensinar, disciplinar quando necessário, para guiá-los, sendo modelo, conduzindo, tudo sob a orientação e a bênção da Ruá de Deus. Concluindo, então, descobrimos que fomos criadas de forma única e especial e trazemos em nós a imagem de Deus. Reconhecer a imagem de Deus em cada mulher, não importa se ela está na igreja ou não, é resgatar o valor do feminino na igreja, para aquelas que estão na igreja, e na sociedade, para aquelas que ainda não fazem parte do corpo de Cristo. Vestidas pelo Espírito de Deus, pela Ruá de Deus, geremos então filhos e filhas espirituais, nutrindo-os com as Escrituras, protegendo-os do mundo e guiando-os nos caminhos do Senhor. Eu agradeço muito a sua atenção e deixo aqui algumas formas de contato. O meu site, www.lidsemer.pro. Lá você vai encontrar muitos textos que você vai poder ler, se você tem interesse em conhecer mais sobre a mulher na Bíblia e a mulher no cristianismo. Lá você vai encontrar também como entrar em contato com cursos já oferecidos, gravados, que você pode estudar mais, se aperfeiçoar mais no conhecimento. Você vai encontrar também muitos textos no meu Instagram, no meu Facebook, através do Lidse Meyer, assim que você vai me encontrar. Você vai poder me encontrar também assim no YouTube. No YouTube você vai encontrar ali não só aulas abertas, palestras como esta, você vai encontrar também algumas entrevistas, algumas participações de mídia com assuntos interessantes. Tem muita coisa para você poder estudar ali também. E por fim também gostaria de apresentar a vocês o meu último livro pela editora Mundo Cristão, chamado Cristianismo no Feminino, a presença da mulher na vida da igreja. Neste livro você vai encontrar bastante sobre a mulher, desde o início da igreja até o desenvolvimento da igreja nos dias de hoje. Como foi a atuação da mulher, como as mulheres agiram, que mulheres podem ser destaque e como podemos nos espelhar nessas mulheres. Cada capítulo é aberto com uma imagem muito bonita para você poder se inspirar, como também pintada por uma mulher incrível, e também termina com algumas perguntinhas que você pode usar para estudo particular ou até estudo em grupo na sua igreja. Então, muito obrigada pela sua atenção. Me coloco agora à disposição se houver alguma pergunta sobre o assunto que estudamos ou sobre qualquer outro assunto que eu possa ajudar.